Opa, você tá bom? Nick aqui de novo. Hoje eu gostaria de trazer aquele pensamento, né, que algumas pessoas têm. Eu já passei por isso, hoje muito menos do que no passado, mas... E quando você sente que você está perdido? Você está se sentindo perdido? Você já se sentiu perdido? Talvez você entenda o que eu esteja falando. Por vezes na nossa vida, a gente fica meio que, entre aspas, no vazio, né? Porque vazio não existe. Mas a gente fica num estado, entre aspas, de suspensão. É nesse momento que geram... Existem, né, bastante dúvidas, né? Do que você deve vir a fazer com a sua vida. Qual o rumo que você vai seguir, né? Essa sensação de perdido. Minha pergunta é, será que nesse momento, quando isso acontece, de fato você está perdido ou você está se encontrando? É porque quando a gente pensa nessas perguntas que surgem num período como esse, que não é fácil. Todo ser humano de algum jeito passa por isso. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Mas, quando você observa esse estado de reflexão, será que isso não deveria ser mais comum para o homem moderno? E se não é comum, por que não é comum? E quando isso acontece, por que você se sente tão sozinho? Será que é porque hoje você não observa mais as pessoas falando sobre isso? Antigamente existia muito essa... Não vou falar que antigamente, né? Eu acho que isso vai começar um pouco mais com o pessoal da minha geração, que é essa crise dos 40, né? Eu via muito isso quando era criança, sabe? Ah, não, pô, ele tá na crise dos 40. Eu não entendia nada porque eu não tinha 40 anos, eu era criança, né? Mas hoje eu entendo, e eu cheguei aos 40 e eu, graças a Deus, não sinto esse problema que eu vejo que algumas pessoas passaram nos seus 40 anos, mas eu conheço algumas pessoas da minha idade que já passaram por isso ou estão passando por isso. E está relacionado a essa sensação de você estar perdido. Mas a minha pergunta é, será que você tá perdido ou você está se encontrando? Porque quando você começa a se encontrar, de verdade você começa a fazer perguntas que você nunca se fez. E sabe aquelas perguntinhas tão bobas, né? Mas de onde eu vim, por que eu tô aqui, para onde eu vou? Porque, cara, imagina, hoje eu com 41, hoje com 41 eu vou fazer 42. E aí vai ficar até registrado aqui, né? Essa facezinha bonitinha aqui com 41 para 42. Porque eu vou envelhecer, cara. Você tá envelhecendo, eu tô envelhecendo. Mas quando eu paro pra pensar que essa sensação de perdido, eu não comecei agora, eu comecei, ó, muito antes. E quando eu vejo algumas pessoas tendo isso agora, tem um aspecto bom, cara. Sabe qual é o aspecto bom delas se encontrarem consigo mesmas? Porque a melhor coisa que tem é você se dar conta que você existe. Mas esse mundo moderno, esse mundo que todo lugar que a gente olha tem informação, e eu não estou falando da informação relacionada às coisas que Deus faz. Pelo contrário, quando eu vejo as coisas que Deus faz, acalenta meu coração, eu sinto uma paz. Sério, quando eu vou e vejo uma árvore, se eu paro e começo a olhar para aquela árvore, eu vejo uma beleza. Eu vejo aquela estrutura que Deus fez, a paciência que Ele permitiu com que aquele ser, aquele indivíduo, aquela árvore em si se desenvolvesse. Quanto tempo que não passou para que ela ali estivesse, para que hoje eu pudesse contemplá-la e ver assim, nossa, que legal, cara, foi Deus que fez. Quando eu vejo algo que Deus fez, me traz paz no coração. Por quê? Naquele momento que eu observo a coisa criada, eu entendo que existe um Criador. E da mesma forma como Ele teve cuidado com aquela árvore em si, e com tudo aquilo que Ele fez está ao meu entorno, eu observo que também Ele tem comigo, ainda que eu não compreenda. Agora, no mundo moderno, quando você tira a criação divina, ou seja, quando você não faz a observação dessas coisas em si que existem e que Deus criou, existe uma grande complicação, que é você olhar todas as informações que não são de fato de uma origem divina, e sim uma origem humana, ou seja, em função das confusões mentais humanas. Então você vai pegar uma pessoa hoje que ela acorda, o principal meio de comunicação que ela tem é um celular. Então ela acorda pela parte da manhã,
Em vez dela, obrigado Deus, mais um dia, acordei, vamos começar bem o dia, né? Respirar fundo, conversar com Deus, orar, né? Ou procurar alguém na sua família, né? Sua esposa, seu esposo, seus filhos, dar aquele sorriso, começar o dia bem. Ouvir uma música que lhe faça bem. Não. A pessoa, a primeira coisa que ela vai lá, ela pega o celular, o que ela vai fazer? Vê informação que vai ferrar com o dia dela todo. Ela vai ver notícias. Notícias de quem? Ah, não, vou ligar aqui na Globo News, ou ver o meu Facebook, ou ver o meu Instagram, ver as fofocas que as pessoas ficam falando. E ela quer ter paz. Essa pessoa que não procura paz, ela quer ter paz. Como você vai ter paz se você não procura paz? Se você, cada vez mais, através dos seus dias, você pula numa piscina de merda, como é que você vai sair limpinho dela? E se cada dia que você passa na sua existência aqui, você, em vez de sair dessa piscina de merda, você nada em função do seu meio, ou seja, cada vez mais você quer aquele local mais profundo de merda, como é que você vai ter paz e limpeza? Você não vai ter, cara. E aí quando você vê essas pessoas hoje, ou uma parcela das pessoas hoje, que fala assim, cara, eu tô meio perdido. De algum jeito, elas começaram a sair dessa piscina de merda. Porque a primeira coisa que você faz quando você vai sair dessa piscina de merda é você se perguntar onde eu tô e para onde eu quero ir. Para onde estavam me levando não é onde eu quero estar. E essa é a vida do cidadão moderno. Lutar contra essas grandes mentiras que venderam para ele como se fossem verdade. E aí é aquela historinha, né, do caranguejo que está dentro do balde. Quando o caranguejo está dentro do balde, se um tenta fugir, o caranguejo que está lá dentro não quer deixar ele sair. É isso que acontece. Então quando você começa a se despertar e você, peraí, o que está acontecendo aqui? Isso não está certo, não estou bem, não está legal, o que eu vou fazer? Pô, vem um outro e começa a te pipocar um monte de coisa na cabeça, que talvez vai piorar essa sua sensação de reflexão. Esse momento onde você começa a se questionar e talvez entender que o sistema ao qual você esteja fazendo parte não seja o melhor, não seja o verdadeiro, não seja aquilo que compõe o seu ser. Isso faz parte do ser humano, pode ter certeza disso. O ser humano ele não nasceu para ficar preso numa gaiola. Na realidade, nenhum serzinho que o Papai do Céu fez foi confeccionado para ficar preso numa gaiola. Ainda mais o ser humano. Só que, pasmem, a maioria de nós estamos numa gaiola. Então, e quando eu falo que estamos, eu também me coloco nisso. Por quê? Porque não é uma gaiola, são várias gaiolas. Qual a gaiola que hoje você está abrindo a porta? Pô, sempre que eu posso, e Deus permite, eu estou abrindo uma nova gaiola. É fácil? Não, pô, não é não. Mas isso é possível porque hoje eu me permito, de algum jeito, descobrir que existe um mundo além dessa carapaça que eu acabo vivendo, né, todos os dias. Eu me permito descobrir coisas que muitas vezes para outras pessoas é quase que desnecessário falar ou até proibido falar. Se você começa a observar Deus em tudo que Ele fez, ao mesmo tempo você consegue identificar o que é que não pertence a Deus. E aí quando você começa a se questionar sobre essas coisas ao seu entorno, você começa a identificar que aquilo ali, se você estava atrelado àquilo, você estava, de algum jeito, entrando numa piscina de merda. E quando você começa a se dar conta de tudo isso que acontecia e que antes para você era o comum e deixou de ser, você começa a se descobrir como um indivíduo, um ser que é extremamente importante e especial para Deus, mas que talvez antes você não desse conta daquilo. E por isso essa sensação de perdido. Porque quando você faz esse início de investigação, quando você faz essas investigações em si, você observa que
a maioria das vezes você não vai ter resposta para quase nada, mas você vai ter muita pergunta. E pergunta, no fundo, não pode ser feita. Porque quando você olha o seu entorno, as pessoas não querem que você pergunte nada. E aí você começa a ter que, de algum jeito, se balizar em algo. E esse algo, minha percepção, meu modelo existencial, como eu sempre falo nos vídeos que eu acabo colocando, eu fui encontrar minha base em Deus, num único Deus que eu chamo de Pai, porque quem me ensinou a chamá-lo de Pai foi o próprio Jesus. Quando eu trago ele essa minha base existencial, esse meu modelo existencial, eu consigo ter respostas que muitas pessoas não vão ter. E não é porque eu sou melhor ou que você seja pior, pelo contrário. A questão é, eu adotei uma base. E muitas vezes as pessoas não têm uma base em específica, ou acabam não entendendo aquilo que elas dizem acreditar. E daí essa complicação no mundo moderno, porque cada um fala uma coisa. E se cada um fala uma coisa, são informações diferentes. Se são informações diferentes, nenhuma informação forma um padrão, você repete. E isso gera uma doideira dentro da cabeça do indivíduo. Mas ele quer se conhecer. Mas se ele não tem uma base, como ele vai se conhecer? Então, ele não sabe como agir daqui para frente. Então é necessário que você faça uma análise fundamental de como é a sua base, para que você não esteja perdido nesse mundo tal como a gente vive. Nesse mundo moderno, onde, de algum jeito, você não pode se reconhecer como um indivíduo. Você tem que se reconhecer como aquele que segue o que os outros falam. Não é tão difícil. Mas, ora a Deus, conversa com Deus. Eu tenho certeza que Ele vai fazer você se encontrar como um indivíduo tal como você é. Gostou do vídeo? Não esqueça de curtir, tá? Gostaria de saber muito seu comentário. Eu estou com um projeto, eu sei que esse canal ele é novo, mas se você quiser, se você tem alguma dúvida sobre algum tema, e se eu puder compartilhar alguma reflexão sobre esse tema, coloca no comentário, que assim que possível, eu analisando de acordo com o tema, não sou dono da verdade, mas vou trazer meu ponto de vista sobre aquilo que talvez você venha colocar e seja interessante colocar. E eu criaria uma playlist para isso. E aí você coloca no comentário que eu vou dar uma olhada, tá bom? E se você não me segue no canal, faça parte desse caminho comigo, caminho comigo. Até a próxima.